Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a este vídeo extra, por assim dizer. Eu não estava a pensar em fazer nenhum vídeo hoje, nem em mais vídeos, considerando que eu recentemente publiquei vários até de seguida. No entanto, eu estava a pensar em algumas coisas e também a refletir sobre uns quantos elementos que eu tenho lido ao longo destes dias e surgiu uma ideia na cabeça que eu gostaria de falar e também gostaria de esclarecer. Esta ideia, embora eu tenha lido e seja aplicada no contexto ou esteja aplicada ao contexto de hipnose, é uma ideia que vocês podem agarrar nela e aplicarem a todos os contextos profissionais ou mesmo às vezes pessoais que implicam uma interação com o outro, portanto uma relação. E esta é a palavra que eu gostaria de realçar ao longo deste pequeno vídeo, que é relação. Em determinadas partes da literatura de hipnose existe a ideia formada e escrita por alguns indivíduos que o hipnotista ou hipnoterapeuta deve agir de uma determinada forma, vestir-se de uma determinada forma e adotar uma personagem. Algumas pessoas já escreveram sobre isto. Esta ideia de adotarmos uma personagem, um outro papel, ou, supostamente por aquilo que muitas pessoas têm dito, foi algo que foi trazido à baila por um dos co-criadores da programação neurolinguística, o Richard Bandler, sendo ele também um excelente showman, por assim dizer. Mas esta ideia tem perpetuado, especialmente na literatura menos científica e mais ligada ao marketing e barra autoajuda, que é esta ideia que uma pessoa, para hipnotizar alguém de uma forma eficaz, quase que tem que adotar uma outra personagem e um outro papel. Bom, para ser muito franco, esta ideia é uma perfeita idiotice. Eu sei que há pessoas que dão formações na área de hipnose e partilham e incentivam esta ideia. No entanto, se vocês querem ser pessoas responsáveis e querem aprender de facto a hipnotizar uma pessoa e, sobretudo, utilizar a hipnose para potenciar já a vossa prática profissional, esta ideia é um completo disparate. E é um disparate por vários motivos. O primeiro é que esta ideia continua a perpetuar o mito de que o hipnotista é uma figura duvidosa que pretende controlar a mente de todas as pessoas. Se não, considerem isto. Ao longo da história da literatura e da comunicação do cinema, a figura do hipnotista tem sido sempre alguém que é uma autêntica personagem. Por exemplo, no romance de Trilby, de Georges Dumaurier, a personagem que é o hipnotista, neste caso, que é aquela que é quase a gênese do hipnotista tradicional, que é um indivíduo Svengali, ele próprio é uma autêntica personagem que se veste de uma determinada forma. Um homem bastante alto, muito magro, sempre vestido com umas determinadas roupas, com umas determinadas barbas. Bom, eu também tenho barba, mas a dele é um bocadinho mais
era um bocadinho mais acentuada e com um olhar extremamente perturbador, né? E que daí vem aquela ideia de olha-me nos olhos. Portanto, aí estamos a perpetuar estas personagens. Ou como, por exemplo, se vocês alguma vez viram um filme do Woody Allen que era o mistério. Como é que era? O mistério do escorpião de Jade, portanto, ou algo, um título que é parecido, mas acho que é o mistério do escorpião de Jade. A dada altura, a personagem interpretada por Woody Allen e a sua companheira vão a um espetáculo ao qual nesse espetáculo está um hipnotista e que no palco ele tem um fato, quase um fato, com um colete, com uma capa e um turbante. E supostamente esta personagem vai hipnotizar o Woody Allen e também a sua companheira para que depois, sobre uma sugestão pós-hipnótica, eles entrem num transe e comecem a assaltar coisas sem tomarem consciência e sem se lembrarem depois daquilo que fizeram. Portanto, mais uma personagem, não é? E é óbvio que aquilo que toda a gente espera que um bom hipnotista tenha é o pêndulo ou o relógio, ao qual supostamente o hipnotista saca do seu relógio ou do seu pêndulo, falo ali girado de um lado para o outro e simplesmente pede à pessoa para seguir o pêndulo e vai dizer: você está cada vez a ficar com mais sono, e a qualquer momento os seus olhos vão querer fechar e você vai entrar num sono profundo. Pronto. Ou seja, todas estas, o que têm tudo em comum, estes exemplos que eu estou a dar, são personagens que foram criadas da sétima arte, da literatura, dos mídia, do cinema, que de alguma forma dão uma imagem de alguém que está a hipnotizar como sendo alguém, uma autêntica personagem de controle mental e que está num nível quase acima e muito e quase inatingível, quando isto é uma autêntica parvoíce. Portanto, essa é a primeira razão, ou esta é a primeira razão pela qual a ideia é estúpida. A segunda razão pela qual a ideia é estúpida é que a maior parte das pessoas que incentiva esta ideia, de alguma forma, estão ligadas a demonstrações de entretenimento. Eu não vou referir nomes, porque a mim não me interessa aqui entrar em polémicas. No entanto, se vocês fizerem uma pesquisa e se forem ver, quer seja por livros, quer seja até por vídeos, a maior parte das pessoas que passa esta ideia, para além de dar formação, mas isso uma pessoa pode ser um formador certificado e ser capaz de dar uma formação, está a dar aquela formação, mas para além disso, são pessoas que vão para a rua e começam a fazer demonstrações de rua. Ou seja, utilizar hipnose com o propósito de entretenimento. Ora, aí, claramente, que a pessoa está a desempenhar quase como se fosse um ator. Mas isso é um contexto particular. Eu não vou, neste vídeo, dizer se é um contexto adequado ou se é um papel adequado ou não. Já fiz alguns vídeos a falar sobre as questões da hipnose de entretenimento e porque é que a hipnose de entretenimento não é um bom exemplo para a prática clínica, e não vou entrar por aqui mais, talvez noutros vídeos futuros, mas claramente isto pode ser algo necessário para entretenimento, para espetáculo, mas para a clínica é um absurdo total.
Obviamente que quando uma pessoa vai para um determinado contexto terapêutico, leva um conjunto de expectativas atrás. Não só do processo, não só da utilização de hipnose, e depois, claramente, se for com alguém que esteja na barra, ou seja, alguém que vai muito à comunicação social, de alguma forma fazer marketing e publicitar os seus serviços, claro que também vai ter essa expectativa. Ainda no outro dia estava a falar com uma pessoa que, justamente sobre alguém da barra, diz que essa pessoa garante a intervenção de uma fobia numa sessão. Garante a cura 100% de uma fobia numa sessão. Faça isso, não é? As pessoas criam todas estas expectativas quando vão ter com essas personagens. E é óbvio que de alguma forma essas personagens vão querer corresponder a essas expectativas. Mas realisticamente não é isto que acontece em clínica. Então o que é que faz com que uma pessoa seja eficaz e consiga desempenhar uma profissão na melhor das suas capacidades? Se essa profissão for uma profissão em que a criação de uma relação é algo fundamental, então é na relação que está a chave. Ao longo dos anos, investigação em psicoterapia sistematicamente tem vindo a comprovar que um dos elementos principais, fundamentais, para nós conseguirmos prever a eficácia de uma intervenção é a relação terapêutica. Surpreendam-se quando as técnicas estão muito abaixo, em termos de percentagem muito abaixo, 5 ou 6%. O que significa que vocês fazerem hipnose com alguém, que pode ser considerada uma abordagem, uma técnica, um processo, mas é uma técnica, uma abordagem, um processo dentro de uma relação, isso aí tem um valor muito simbólico. Porque aquilo que vai permitir que o processo de hipnose decorra da forma mais eficaz, da forma mais impactante para a pessoa, é a maneira como vocês estabelecem a relação e como vocês trabalham nela. Até porque, citando um autor bastante conhecido e preponderante na área da hipnose, Michael Yapko, ele diz que o estabelecimento da indução hipnótica e de hipnose no geral, um dos seus objetivos ou mais-valias é aumentar a qualidade da relação terapêutica. Isto significa que a hipnose tem a potencialidade para aumentar a relação, mas para que isso aconteça, a relação tem que começar a ser estabelecida. Não é porque vocês chegam a um gabinete que pode estar ornamentado, chegam a uma parede cheia de certificados e cheia de coisa à la americana, que há muitos que dizem que isto aqui é logo para reforçar as expectativas porque demonstra a eficácia de uma pessoa. Meus amigos, deixem que vos diga uma coisa. Vocês podem tirar 500 formações, podem gastar milhares de euros, isso não significa que vocês saiam dali a serem mais competentes. Aquilo é uma folha de papel que vale aquilo que vale e isso não atribui
automaticamente competência. Pode, de alguma forma, atribuir credibilidade, dependendo de onde vem esse papel, mas não vos dá competência. O que vos dá competência, sim, é a forma como vocês estabelecem a relação e aquilo que vocês investem nela. Isso, sim, é aquilo que vai fazer com que a pessoa se torne mais eficaz. E esta ideia é válida no campo da hipnose, na área da psicoterapia, na área médica, nas relações entre médicos e pacientes, na área desportiva, treinador, atletas, na área educacional, professores, alunos, na área das organizações, entre chefias e trabalhadores, todas as áreas, até mesmo em alguns níveis, as áreas sociais e de amizade ou até mesmo mais íntimas. Tudo isso que implique relação, é nessa relação, é no investimento dessa relação, é no crescimento dessa relação, de uma forma saudável, que as coisas vão acontecendo. Não é porque alguém tem um fato e tem um daqueles relógios antigos pregado ali à cintura e então só por causa disso ele é hipnotista. Não é por causa disso, em contexto terapêutico, que alguém é hipnotizado de uma forma eficaz e consegue ser ajudado. Não. É no seio da relação. E aí vocês dizem, como é que... mas eu já ouvi falar no rapport, mas eu já ouvi falar na questão da empatia, mas eu já ouvi falar de todas essas coisas. Claro, isso são técnicas e são processos cujo objetivo é desenvolver a relação, criá-la e torná-la melhor, mais forte. Para isso é que isso serve. Uma pessoa é hipnotizada no contexto da relação, sentindo-se segura, sabendo o que é esperado dela e o que ela pode esperar do processo, confiando na pessoa que está à sua frente, o técnico, e permitindo-se experienciar todo o processo e retirar dali aquilo que for o seu benefício. Assim é que as coisas funcionam. Não é porque vocês adotam, e eu peço desculpa pela expressão forte, mas é a personagem de um palhaço que vão fazer com que vocês sejam logo os hipnotizadores da berra. Isso pode funcionar muito bem para o palco, para o show, para o entretenimento. Em termos clínicos, isso é bola. Se não, ninguém conseguiria fazer o seu trabalho e eu posso-lhes garantir que eu conheço imensas pessoas que vão para o seu contexto terapêutico e não estão vestidos que nem palhaços ou palhaças. Meus caros, obrigado por terem estado aqui neste vídeo extra. Não era para fazer, mas eu tinha que colocar esta ideia, estes pensamentos, esta minha crítica cá para fora. Se gostaram, subscrevam. Se não, não subscrevam.
Fiquem bem e até uma próxima.